Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para a aula de hoje? Hoje a aula é voltada para os alunos do 6º e 7º ano, hein? A gente vai continuar com as nossas classes gramaticais e a que a gente vai ver hoje são os pronomes. Vamos lá? Para começar, a gente tem que entender o que são pronomes, né? Porque às vezes fala, mas pronome relativo, pronome pessoal, e a gente não entende primeiro a denominação de pronome. Então, o que são pronomes? Os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Então, às vezes você vai fazer um texto e aí você coloca lá nesse texto, o Joãozinho foi à fazenda no fim de semana, o Joãozinho andou a cavalo, o Joãozinho fez um piquenique. Se a gente não faz a utilização dos pronomes, vai ficar repetindo o substantivo Joãozinho. Então, os pronomes, eles servem justamente para substituir esse substantivo, evitando uma repetição no seu texto, ok? Os pronomes são divididos em 7 tipos, tá? De acordo com a função que exercem, eles são classificados em 7 tipos. Nós vamos ver todos esses 7 tipos hoje, tá? São os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, demonstrativos, de tratamento, indefinidos, interrogativos e os pronomes relativos, ok? Para começar, a gente vai começar pelo pronome pessoal, tá? Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso e são classificados em 2 tipos. Quando a gente fala, 6º e 7º ano, em pessoa do discurso, o que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que a gente usa para conversar. Quando eu falo primeira pessoa do discurso, é quem fala, sou eu. Aí vai ter o pronome eu. Com quem eu falo? Você ou tu, que é a segunda pessoa do discurso. E a terceira pessoa do discurso, que é de quem a gente fala. Por isso que entra ele, ela, ou eles ou elas, tá? Nos pronomes pessoais, a gente vai ter os pronomes pessoais do caso reto, que exercem a função de sujeito, ou seja, é de quem eu estou falando na frase, tá? Por exemplo, eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana? Eu. Então, pronome primeira pessoa. Eu gosto, eu estou falando, certo? Vai ficar mais fácil para vocês entenderem se vocês pensarem naquelas pessoas que vocês usam para conjugar o verbo. Sabe? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais, tá? Do caso reto. E a gente vai ter os pronomes pessoais do caso oblíquo, que substituem substantivos e complementam os verbos. Aqui é quando a gente fala assim, ó, sabe o Joãozinho? Eu encontrei ele ontem. O correto não é encontrei ele, o correto é encontrei-o ontem. Então aí entram os pronomes pessoais do caso oblíquo. O exemplo que eu trouxe para vocês, está comigo seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Note que para além de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo estar. Está comigo. Vai ter uma tabelinha para vocês, para poder facilitar, tá? Essa memorização desses pronomes, ok? Então, a gente tem, ó, primeira pessoa do singular, do caso reto, eu, do caso oblíquo, me, mim, comigo. Por exemplo, se eu quero falar uma frase, me empresta seu caderno, eu vou usar o quê? O pronome do caso oblíquo, que está se referindo à primeira pessoa. Me empresta, ou seja, empreste para mim. Porque a gente não fala empreste para eu, né? Não é correto. Então, veja como às vezes a gente utiliza o pronome pessoal do caso oblíquo e nem se atenta a essa utilização, tá? Segunda pessoa, tu ou você, no caso oblíquo, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, no caso reto, e no oblíquo tem aqui toda uma relação. Eu quero que vocês observem bastante aqui, ó,
os pronomes pessoais do caso reto, tá? Que são aqueles que eu falei para vocês, as pessoas que vocês usam para conjugar o verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Hoje muito mais utilizado que o tu e o vós, o você e o vocês, ok? Vale lembrar que os pronomes oblíquos, o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, esse que a gente usa com o hífen. Entreguei-no, né, para a direção, encontrei-o ontem, tá? Funcionam somente como objeto direto, que é um assunto que vocês vão ver lá no 8º ano, quando forem falar de transitividade verbal, ok? Esses são os pronomes pessoais. Agora a gente vai para o segundo tipo, que são os pronomes possessivos. Observem bem que o próprio nome dele já faz com que a gente entenda do que se trata, né? Vão ser pronomes que indicam o quê? Posse, tá? Referindo às pessoas do discurso, mas indicando posse. São aqueles que transmitem a ideia de posse, veja os exemplos. Essa caneta é minha. Observe esse minha aqui, ó. Qual pessoa do discurso? Minha. Então, meu, eu, primeira pessoa, tá? O objeto possuído é a caneta, que pertence à primeira pessoa do singular. O computador que está em cima da mesa é meu, novamente a primeira pessoa do singular. Olha, agora mudou. Nosso trabalho ficou muito bom. Continua a primeira pessoa, mas não do singular, primeira pessoa do plural, tá? Nosso trabalho. Então, o pronome possessivo, ele vai dar essa ideia de possuir o objeto, ok? Assim como os pronomes pessoais, os pronomes possessivos também vão ter uma tabelinha aqui que vocês podem consultar quando necessário, tá? Confira a tabela com as pessoas verbais do discurso e os respectivos pronomes possessivos. Então, para a primeira pessoa, eu vou ter o quê? Meu, minha, meus, minhas, né? Para a segunda, teu, tua. Terceira, seu, sua. Primeira do plural, nosso. Depois, segunda do plural, vosso. E terceira do plural, seus, suas. Ok? É muito simples os pronomes possessivos. Eu diria para vocês até que é um dos mais fáceis que a gente tem. Não tem muito o que gravar como os demonstrativos, que é o próximo que a gente vai ver, tá? Terceiro tipo, pronomes demonstrativos. Observe que assim como os possessivos, também no próprio nome dele já ajuda vocês na classificação. Por quê? Porque ele demonstra, tá? Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa no discurso, no tempo ou no espaço. Então, é como se eu demonstrasse algum objeto, né, alguma coisa, e dependendo do local desse objeto, eu mudo o tipo de pronome que eu uso. Porque vai ter o objeto que está perto da primeira pessoa, que é quem fala, o objeto que está perto da segunda pessoa, que é com quem se fala, e o objeto que está perto da terceira pessoa, que é de quem se fala, tá? Eles reúnem algumas palavras variáveis. Lembra? Nós já vimos lá no substantivo o que é variável. Em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. E vão ter também os demonstrativos invariáveis, tá? Os variáveis são aqueles flexionados em gênero ou número, ou seja, os que sofrem alteração na sua forma. Por exemplo, esse, este, aquele, aquela, essa e esta. Então, observa, ó, esse masculino, essa feminino, tá? E também pode ter o plural. Esses, essas, este, estes, tá? Vai alterar de duas maneiras. Já os pronomes invariáveis, ou seja, aqueles que não vão flexionar, tá? Ou seja, que nunca sofrem alterações. Por exemplo, isso. Basta a gente pensar, existe issos? Não existe issos, né? Então, isso não altera. Isto, existe o plural de isto? Não, então não altera. Então, é invariável, ok? Observe o quadro abaixo para entender os pronomes demonstrativos variáveis em gênero e número. Então, tem ali o feminino, masculino,
como eu mostrei para vocês. Um exemplo, essa camisa é muito linda. Aquelas bicicletas são boas. Este casaco é muito caro. E eu quero que vocês se atentem para quando que a gente vai usar este ou esse ou aquele, tá? Segue algumas dicas de uso dos pronomes demonstrativos, porque não é algo aleatório. Não é uma hora eu falo este casaco e outra hora eu falo esse casaco. Existe uma regra para que a gente possa fazer o uso correto do pronome, tá? Quando o elemento está com a pessoa que se fala ou próximo dela, utilizamos este e esta, estes, estas e isto, tá? Então a gente vai pensar o quê? Primeira pessoa. Quem fala? Quem está falando? Eu. Então eu posso falar este controle, ok? Esta TV. Por quê? Porque o objeto está próximo da primeira pessoa, que é quem fala. No seu caso aí em casa, você pode dizer a mim o seguinte: este caderno, esta caneta. Por quê? Porque está perto de você, que é a pessoa que está falando, ok? Quando o elemento está com quem se fala ou próximo desta pessoa, utilizamos esse, essa, esses, essas e isso. Então, eu agora estou falando com quem? Com vocês. Então, eu vou falar essa caneta, porque é essa caneta que está na sua mão. Esse caderno, porque é esse caderno que está na sua mão. Esse controle, que é o controle da TV que está próximo a você, ok? Geralmente, eu falo para os alunos uma dica simples. Aqui, ó, primeira pessoa, com T. Segunda pessoa, não é com quem se fala? A palavra segunda não começa com S? Então, sempre que o objeto estiver perto da segunda pessoa, vai usar com 2 S, tá? Da segunda. Então, está perto de com quem você está falando, você vai usar esse, essa, certo? Isso. E o mais fácil, que é quando o elemento não está com a pessoa que fala, nem com a que se fala. Utilizamos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então, por exemplo, se nós estivermos falando daquela árvore que tem na porta da sua escola. Aquela árvore da porta da sua escola, lembrou? Então, veja bem, é um objeto, um elemento que não está nem próximo a mim, que é a primeira pessoa que fala, nem próximo a você, que é a segunda pessoa com quem se fala. Então, é um elemento que está distante. Então, a gente vai usar aquele, aquela ou aquilo, certo? Só para recapitular, ó, com T, este, esta, isto, primeira pessoa. Com S de segunda, esse, essa, isso, segunda pessoa. E aquele, aquela, aquilo, algo que está longe dessas duas pessoas, desses interlocutores. Ok, pessoal? Tem que ficar muito atento a isso, tá? Aqui uma tabelinha, aí depois vocês pausem o vídeo, façam as anotações se necessário, tá? Podem consultar a tabelinha. E aí a gente vem com os pronomes de tratamento, né? Aqueles pronomes que são termos respeitosos empregados normalmente em situações formais. Mas, como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais, tá? Por quê? Porque os pronomes de tratamento, eles são usados em situações formais, aquelas que você vai se referir a uma grande autoridade, né? Enfim. E o você, que é um pronome de tratamento, ele já é usado em situações informais, porque ele faz parte do nosso dia a dia, né? De qualquer situação. Veja os exemplos. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. Cadê o pronome? Você. É o que eu uso para me dirigir a uma pessoa, é o pronome de tratamento, ok? A senhora deixou o casaco cair na rua. Observe que senhor, senhora, são pronomes que a gente usa já para demonstrar um certo respeito à pessoa, né? Geralmente a gente usa senhor, senhora para os nossos pais, nossos avós, pessoas mais velhas que a gente não conhece para demonstrar um certo respeito, ok? Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Essas grandes autoridades, como o Papa, também têm os pronomes específicos, tá? Que devem ser usados. Então, se a gente for falar, por exemplo, com a nossa prefeita, a gente tem que falar excelentíssima prefeita,
tá? Existem vários pronomes aí específicos, dependendo do grau de autoridade que a pessoa ocupa, tá bom? Seguindo, pronomes indefinidos. O próprio nome já diz também, né? Indefinido, quer dizer, aquele que não me dá uma indicação de algo exato. Ele vai deixar livre. Lembra do artigo que a gente viu nas aulas passadas? Que tinha uma, preciso de um aluno. Que aluno? Ah, qualquer um. O pronome indefinido vai ser mais ou menos aquilo, tá? Empregados na terceira pessoa do discurso, o próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Ó, ele vai dar essa ideia de imprecisão, tá? Na frase. Vamos ver os exemplos. Nenhum vestido serviu na Antônia. Observe que o termo nenhum está acompanhando o substantivo vestido, mas de uma maneira vaga. Eu não especifico que vestido. Eu falo que nenhum. Como assim nenhum? Nenhum, tá? Isso é o quê? Um pronome indefinido. Outras viagens virão. Ó, outras está ligado ao substantivo viagem. Mas eu estou especificando que viagem? Não, outras viagens. Inúmeras outras. Não consigo precisar quais viagens, tá? Alguém deve me explicar a matéria. Alguém. Alguém quem? É professora de português, o professor de matemática? Alguém. Fica indefinido, tá? Sempre que vocês tiverem na frase termos assim que indefinem, né, o sujeito, ou seja, de quem eu estou falando, é um pronome indefinido. Ok, pessoal? E aí, a gente tem aqui também a tabelinha que vocês podem consultar depois, tá? Ou pausar o vídeo aí para fazer as anotações. A gente vai ter os variáveis, que vocês já sabem, aqueles que flexionam, como por exemplo, algum, que pode virar alguns, né? E nós vamos ter os invariáveis. Por exemplo, quem? Quem veio à aula ontem? Ó, quem veio? Né? A gente não sabe. Então aqui, ó, indefinido. Alguém veio à aula ontem, né? Alguém veio, alguém quem, tá? E aqui não muda, eu não posso usar alguéms, eu não posso usar quens, tá? Por isso que eles são invariáveis. Pronomes relativos. Os pronomes relativos se referem a um termo já dito anteriormente. Ó, pronome, pessoal, é muito fácil, basta você pensar o próprio nome dele já te ajuda a fazer a relação do que ele está indicando na frase. Pronome relativo está indicando o quê? Está indicando um termo já dito, relativo. Relativo a quê? Ou a quem, tá? Então veja aqui, ó. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Observe que aqui, ó, os quais o quê? Os quais falamos, mas os quais falamos? Os quê? Os temas. Então, observe que o pronome relativo ele faz referência a um termo já citado. Outro exemplo aqui, ó. São plantas cuja raiz é muito profunda. Cuja o quê? Está se referindo a quê? A plantas, ok? Super simples esse. É só a gente se atentar a um termo que já foi citado. Tive as férias que sonhava. Que sonhava? O que eu sonhava? As férias, ok? Muito simples. Espero aí que tenha facilitado a ideia aí de vocês com relação a pronomes, deixando isso mais simples, tá? Agora a gente vai para os pronomes interrogativos. Eles fazem o quê? Uma pergunta, interrogativo. Lembra da frase interrogativa? Ponto de interrogação. Quanto custa a entrada para o cinema? Observe que é uma oração interrogativa direta. Eu estou de cara fazendo a pergunta, quanto? Olha o meu pronome interrogativo, que gera dúvida. Quanto? Agora, observe aqui, ó, como que essa vai ser uma oração interrogativa indireta. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Além de não ter o ponto de interrogação, a gente vê que ele faz uma pergunta, mas não diretamente. Ele quer que você informe quanto, ok? Quem estava com Maria na festa? Aqui, ó, ponto de interrogação, então eu sei que é uma frase interrogativa direta.
E o quem é o meu pronome interrogativo. Certo, pessoal? O último exemplo, ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Indireto. Ela queria saber. O que faz eu perceber que é indireto? A falta do ponto de interrogação. E o meu pronome, o que teria acontecido. É o que gera a dúvida na frase. Certo, pessoal? E vamos retomar. O que nós vimos hoje? Muitas coisas. 7 tipos de pronomes. Pessoal, possessivo, demonstrativo, tratamento, indefinido, relativo e o interrogativo, tá? 7 tipos de pronomes. Depois volte o vídeo, veja com calma, faça suas anotações no caderno, tá certo? E na nossa próxima aula a gente vai aprender sobre preposição, ok? Até a próxima aula, espero vocês lá e não esqueçam de passar o vídeo para os colegas e pedir que eles também assistam, tá bom? Até lá!